E aí, pessoal, então vamos continuar com os tópicos de revisão da prova Brasil. O próximo tópico é círculo e circunferência. Então, você tem essas duas fórmulas que vocês já viram isso aí em algum momento. Quando ele fala círculo de uma circunferência, você calcular a área do círculo é π raio ao quadrado, onde esse π vale 3,14. Ou então, ele vai te dar um outro valor do π, mas se ele não te der o valor do π, você tem que saber que é 3,14. A área de um círculo. Então vamos imaginar aqui, ó, esse círculo, a área, ele quer tudo isso aqui pintado, isso é círculo. Agora, quando eu falo circunferência, é só o contorno. É só o contorno. Então, vamos imaginar o contorno de uma praça. Qual é o comprimento da praça? É o contorno do círculo. É o comprimento da circunferência. É o comprimento da circunferência, que é o diâmetro vezes o π. O π você sabe que é 3,14. O diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, deixa eu até colocar aqui. O diâmetro é o dobro do raio, tá certo? Toda circunferência tem um raio e um diâmetro. E o diâmetro é o dobro do raio. Então, você coloca o título, coloca essas fórmulas aqui e vamos para o primeiro exemplo, que é esse aqui, ó. O primeiro exemplo. Então, não tem nada disso aqui, ó. Deixa eu tampar. Você vai copiar isso aqui, eu vou te explicar alguns detalhes. Alguns detalhes. Nessa figura aqui, ó. Nessa figura aqui, ó. Qual é o raio dessa figura? O raio vai do centro até o contorno, até a circunferência. Então, o OB é o raio. O raio é o OB. Ou o OA. Ou o OF. Tá vendo que é o mesmo raio? Lembra do raio da bicicleta, ó. O raio, nesse caso, é o OB, o OA ou OF. Então, deixa eu colocar aqui, ó. O raio, naquele exemplo, é o OB, ó, o OB, o OA, o OA e o OF. Esse é o raio. Lembrando que o raio, ele sai do centro até o contorno da praça. O diâmetro é um segmento que passa no centro, que vai de uma extremidade até a outra. Aqui o diâmetro nesse caso é o AB. O diâmetro nesse caso não é 2 vezes o raio, observa. Então o diâmetro é a AB. O diâmetro é a AB. E quem é essa tal de corda? A corda, pessoal, a corda é esse segmento aqui, ó. É esse segmento aqui, ó. A corda é esse segmento aqui, ó. Corda não passa pelo centro, não tem nada a ver, ó. Então é esse segmento CD. Então CD é corda. AE também é corda. Então CD e AE. Tá certo, pessoal? Então vamos ver o que ele pede. Ele pede os nomes desses segmentos. CD. Vamos ver. CD é corda. CD é corda. Então tá aqui. CD é corda. OF. OF é o raio, que eu acabei de falar. AB. AB é o diâmetro. Então é corda, raio e diâmetro. Qual dessas alternativas? Corda, raio e diâmetro. Corda, raio e diâmetro só pode ser a alternativa A. Então, nesse caso, ele quer o CD. O CD é a corda. Ele quer o OF, no meu esqueminha, é o raio. E ele quer o AB, que é o diâmetro. E a alternativa que fala corda, raio e diâmetro, desculpa, corda, raio e diâmetro é a alternativa A. Alternativa A. Beleza? Beleza, né? Então tá bom. Então vamos continuar aqui, ó.
Se o raio, por exemplo, fosse 2 metros, 2 centímetros, qual é a área desse círculo? A questão já acabou, mas eu estou aproveitando. Então você ia jogar nessa fórmula. Se o raio fosse 2, você ia jogar 2 elevado a 2, que dá 4, 4π. A área do círculo é 4π. Você joga o π 3,14, ia fazer 4 vezes 3,14. Tudo bem? Se ele pede o comprimento do círculo, também ele podia perguntar, que é o contorno. Lembra que eu falei, o comprimento é o contorno? O contorno é o comprimento, é o diâmetro vezes o π. O diâmetro vezes o π. Nesse caso, o diâmetro é o dobro do raio. Lembra que o raio é 2? Lembra que o raio é 2? Então, quanto que vale o diâmetro? Vale 4. Então, ficaria 4 vezes π. Tá certo? Se o raio fosse 3, qual é a área? Ficaria 3 ao quadrado, que é 9π. 9π. Se o raio fosse 3. Se o raio fosse 3, quanto que é o diâmetro? É o dobro, é 6. O comprimento ia ficar quanto? 6π. Beleza, né, pessoal? Ia ficar 6π. É só jogar. Se ele pedir área, você joga nessa forma. Se ele pedir comprimento, você joga nessa forma. Lembrando que o π, se ele não falar nada, é 3,14. E o que é diâmetro? Diâmetro é 2 vezes o raio. Você não pode esquecer disso. Anota o exemplo 1. Tudo isso aqui que eu falei e é a alternativa A. Beleza? Anota todo esse esquema. Vamos para o próximo, que é o exemplo 2. O exemplo 2, pessoal, ele é muito interessante também. Já caiu na prova Brasil. Olha o esquema do 2. Olha aqui. Você tem novamente, é isso aqui, ó, que você vai copiar. É isso aqui que você vai copiar. Deixa eu descer mais um pouco aqui, ó. É isso aqui que você vai copiar e depois vem as alternativas aqui em cima, ó. Tá? Então, calma aí. O exemplo 2, você vai copiar isso aqui, ó. Tá? Então, olha, tá vendo que aqui é um círculo? Certo, isso aqui é um círculo. Aí aqui tem uma pessoa Paula, aqui tem uma pessoa Cláudio. Tá vendo que isso aqui é um raio? Esse ângulo que formou aqui, a gente fala que é ângulo central. Ângulo central. Tá vendo que o ângulo aqui de Paula, esse ângulo não tá aqui, ele é chamado de ângulo inscrito. Ângulo inscrito. Então aqui você tem o Cláudio está vendo esse canteiro aqui, esse jardim num ângulo central. E a Paula está vendo o mesmo jardim no ângulo inscrito. Então vamos lá. Isso aqui, ó, esse pedaço do contorno aqui, ó, que forma no ângulo central e no ângulo inscrito é chamado de arco. Arco. Então eu vou pegar e desenhei aqui esse exemplo aqui para você. Então aqui você tem o jardim e aqui você tem o arco. O arco vale 60 graus. Presta atenção. O arco, que nesse caso eu vou chamar do ponto AB. O arco AB, ó, vale 60 graus. Se ele te der o arco, você sabe quanto que vale o ângulo central, que eu vou chamar aqui de O. Então, quanto que vale o ângulo central, que eu vou colocar até de azul? AOB. Presta atenção. Isso aqui vale, se esse arco vale 60, quanto que vale o ângulo central? Vale a mesma medida do arco. Então, se aqui é 60, aqui é 60. Se aqui é 100, aqui é 100. É a mesma medida do arco, beleza? Do ângulo central. Então, e o ângulo inscrito? Esse é o ângulo inscrito de verde. E o ângulo, quanto que vale? O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Deixa eu só visualizar melhor essa câmera. Desculpa, tá torta. Agora que eu estou vendo. Então, eu vou chamar aqui de C. Quanto que vale o ângulo ABC?
é o ângulo inscrito, ABC. É o ângulo inscrito. Eu falei que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, é 60 dividido por 2. Dá quanto? 30. Sempre o ângulo inscrito é a metade do ângulo central? Sempre. Olha o que eu escrevi para você. Medida do ângulo inscrito, que é esse aqui, é a medida do ângulo central dividido por 2. 60 dividido por 2, 30. Se aqui fosse 50, 50 dividido por 2, aqui seria 25. Beleza, pessoal? Então, vamos responder aquela alternativa. Vamos lá, vamos voltar. Então, você tem aqui, ó. Deixa eu até... Você vai copiar isso aqui, ó. Então, nesse caso, Paula está vendo esse canteiro, esse jardim, num ângulo inscrito. E o Cláudio está vendo o mesmo jardim num ângulo central. Então, o ângulo do Cláudio é maior do que o inscrito. Então, tá certo eu dizer que aqui é o dobro daqui? Certo. Aqui é o dobro daqui. Observa, ó. Se aqui é 30, qual é o dobro? 60. Sempre aqui é o dobro daqui. Ou seja, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Beleza? Aí ele está falando aqui, ó. Sobre relação a esse ângulo central e o ângulo inscrito, ângulo central, Cláudio e a Paula, podemos afirmar o quê? Dá uma observada aqui. Qual desses itens é correto? Qual desses itens é correto? Então vamos lá. São iguais? Esse ângulo central e o ângulo inscrito são iguais? Não. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito? Lembra aqui? É essa alternativa. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito? Sim, verdadeiro. Alternativa, então nesse caso, alternativa B de bola. Naquele caso, alternativa B de bola. Tudo bem? Então você vem e marca aqui. Vamos analisar as outras. O ângulo central é o triplo do ângulo inscrito. O ângulo central é o triplo desse aqui? Não. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Então está errado por causa disso. O ângulo central é a metade do ângulo inscrito? Não. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. O ângulo inscrito que é a metade do ângulo central. Tudo bem? Então, analisando as alternativas do exemplo 2, você vai copiar esse esqueminha aqui, vai copiar essas alternativas e vai marcar a letra B. E, lógico, que o enunciado do exemplo 2 é esse aqui. Beleza, meninos? Beleza, né? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo.